Você passou anos da sua vida na escola aprendendo matemática, português, história, mas tem uma aula que ninguém te ensinou e é como administrar o seu primeiro salário. Mas fica comigo até o final que eu vou te dar essa aula que faltou rumo à sua liberdade financeira. É bem provável que você já tenha passado por isso, trabalhou o mês todo e quando chega no quinto, sexto dia útil, você já não tem mais R$ 1 para gastar, porque você simplesmente pagou suas contas e a impressão que você tem é que o dinheiro simplesmente evaporou, sumiu. Ou então, sabe quando você começa a juntar um monte de parcelas e no final das contas você toma um susto com a fatura do seu cartão, porque você fala assim, nossa, mas eu gastei tudo isso mesmo? Eram só parcelinhas de R$ 10, R$ 15. Eu achei que não fosse fazer tanta diferença. E aí, na verdade, quando você presta atenção no todo, você fala, meu Deus, eu literalmente gastei o meu dinheiro todo no cartão de crédito. Mas antes de você ficar se torturando, porque isso é um problemão, eu vou te ensinar como resolver isso. E essa aula, com certeza, vai virar uma chave na sua cabeça. A verdade é que não existe aquela matéria na escola chamada Como Cuidar do Seu Dinheiro. Devia existir, isso é papo para um outro vídeo, mas é muito difícil você encontrar um lugar na sua escola, na universidade, que fale sobre isso, que fale sobre administrar o dinheiro de maneira consciente, que fale sobre como começar a investir de verdade. E aí você consegue ir construindo uma mentalidade financeira de sucesso. A primeira lição dessa aula vai ser: não gaste mais do que você ganha. E se você já está saindo desse vídeo porque você acha que isso é impossível e a vida tá cara, eu sugiro que você fique até o final, porque se você conseguir fazer um pouquinho do que eu estou colocando aqui no vídeo, com certeza você vai ver a mudança na sua vida financeira. Todo mundo sabe que o custo de vida está alto, mas a gente tem que sempre olhar para o quanto a gente ganha e pensar, poxa, se eu gastar tudo esse mês, se eu comprometer toda a minha renda, se eu precisar para uma eventualidade, o que eu vou fazer? Como que eu vou administrar esse dinheiro que eu não tenho? E se você está numa situação em que você está com muitas dívidas, isso é papo para outro vídeo. Mas mesmo assim, não fica com aquela ansiedade financeira. Anota as dicas daqui que com certeza elas já vão te ajudar. A segunda lição é que os juros compostos, eles podem ser o seu maior inimigo, mas também o seu maior aliado. Isso porque os juros compostos, a gente sabe que quando se trata de dívidas, eles fazem com que elas virem alguma coisa estratosférica, enorme. Mas quando a gente está falando de investimento, isso pode ser um bom apoio para aumentar de maneira mais rápida o valor que você colocou. Essa é a lição mais importante desse vídeo. Essa terceira lição, ela precisa estar na sua mente. Então não desgruda desse vídeo. Você precisa ter uma reserva de emergência. Ah, mas o meu dinheiro não dá, eu não consigo fazer o meu dinheiro chegar no final do mês, tem vezes que eu não pago nem todas as contas, imagina ter uma reserva de emergência. A questão é que ela que vai te proteger quando você tiver qualquer imprevisto. A gente espera que não aconteça, mas essa reserva de emergência ela é essencial para te dar segurança em algum momento que você não está contando com um imprevisto, uma eventualidade, uma coisa que acontece, algo que quebra na sua casa. Então, essa é a regra que te protege quando a vida sai um pouquinho do trilho. Você não precisa ter um monte de dinheiro numa reserva de emergência, mas você tem que ter aquele dinheirinho guardado para eventualidade, porque é isso que vai te salvar do aperto e mais, vai te proteger de ter que pegar dinheiro com o banco a taxas absurdas. Quarta lição, super importante: investimento não é luxo e não espera o dinheiro sobrar para começar a investir. Isso é um erro enorme das pessoas que começam a pensar sobre investimentos. Ah, é coisa de rico. Ah, eu só vou conseguir investir quando eu tiver mais dinheiro, quando eu fizer sobrar. Te contar uma coisa, não é fácil fazer sobrar, mas se você fizer ao contrário, assim que você pegar o dinheiro do seu salário, assim que ele cair na tua conta e você destinar uma parcelazinha para os seus investimentos, é aí que está a mágica dos juros compostos. Você vai começar a ver o dinheiro trabalhar para você. E eu sempre brinco que a gente tem que ter pelo menos 3 potes de dinheiro. E aí, usa a sua imaginação aqui, tá? A gente não tá falando de guardar dinheiro em pote dentro de casa ou debaixo do colchão, não é isso.
O primeiro pote é o das necessidades, é aquele dinheiro que você não tem como fugir e você vai usar para pagar as suas contas do mês. O segundo pote é o pote das escolhas. Esse é aquele potinho que você destina uma parte do seu dinheiro para fazer uma coisinha diferente ao longo do mês, para levar a sua família para passear, alguma coisa simples, nada tão absurdo, mas que pode tirar um pouquinho daquela visão de que você só trabalha para pagar conta, sabe? É muito importante que você também tenha essa divisão no seu dinheiro. E o terceiro pote, esse não pode faltar, é o pote do futuro. É nele que estão concentradas as suas oportunidades de fazer o seu currículo valer mais, o seu dinheiro trabalhar para você. Então a gente está falando de investir. E aí aqui eu estou trazendo duas questões importantes, tá? Existem os investimentos em que você coloca o dinheiro, aplica e ele te rende mais dinheiro. E existe o investimento em você, que é estudar. E aí você consegue ganhar um pouco mais, você consegue mudar o seu cargo no seu trabalho. Então, o investimento financeiro é super importante e o educacional também. Então, esse último potinho, eu dividiria ele ainda em dois, sabe? Pensaria um pouco no futuro e usaria uma parte desse dinheiro para investir em si mesmo, no currículo, em alguma especialização. Isso vai te ajudar muito também. E essa aula também tem uma dica bem importante, que é não compare a sua vida financeira com a vida de um primo, de um amigo que se deu bem. Então, isso é o que gera aquela ansiedade, sabe? Poxa, mas aquela pessoa tá indo super bem, tem a mesma idade que eu, já prosperou e eu ainda tô correndo atrás. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Se comparar nunca é a melhor opção. Você tem que olhar para a sua trajetória e se você ainda não está no lugar em que você deseja financeiramente, você tem que correr atrás, porque eu sempre falo isso nos vídeos e se você olhar os outros vídeos é isso mesmo, o tempo vai passar de qualquer forma. Então por que a gente não pega esse tempo e usa de uma maneira consistente para construir riqueza para você? Se esse vídeo te ajudou você a enxergar o que faltou na escola sobre educação financeira, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante para mim, isso me ajuda bastante e entrega o conteúdo para outras pessoas que com certeza também querem chegar na tão sonhada liberdade financeira.